Olá, graça e paz. Você é cristão e acredita no evolucionismo? O nosso vídeo hoje é justamente para mostrar a impossibilidade do mundo ou da vida ter surgido do nada como é proposto por essas teorias. Eu sou André Augusto e nós estamos hoje em mais um vídeo da nossa série Sendo Cheio do Espírito. Fique conosco e saiba mais sobre a criação versus a evolução. Pessoal, antes de nós falarmos sobre essas duas teorias, é interessante nós sabermos que a sociedade científica ela é uma sociedade parcial. Deveria ser imparcial. Todo cientista deveria falar assim, só sei que de nada sei, porque o cientista deve buscar a verdade sem preconceitos. Infelizmente, a ciência hoje é preconceituosa. A ciência hoje tem que girar em torno do naturalismo, girar em torno de Charles Darwin, mesmo sabendo que o próprio Darwin não acreditava tanto nesse surgimento do nada. Mas hoje toda a ciência ela tem que girar em torno do evolucionismo, em torno do naturalismo. Infelizmente, não existe, doutores que aprovam teses que, vamos dizer, que pensam imparcialmente. São todos parciais. Ignoram uma possível criação, ignoram um design inteligente e focam apenas no evolucionismo. Isso não é ciência. Isso é simplesmente um preconceito. Infelizmente, isso não é ciência. Isso é impor uma teoria que não tem fundamentos, não tem dados científicos, como deveria ser, a verdadeira ciência, uma ciência empírica. Este é um dos motivos que a maioria dos nossos filhos tem ouvido aí nas escolas, nas universidades, ou até nós mesmos, sobre a teoria do Big Bang, sobre que os homens vieram do ancestral comum dos chimpanzés. Isso tudo é devido a essa parcialidade da ciência que existe hoje nas nossas escolas. Então vamos falar um pouco agora sobre o modelo evolucionista. O que o modelo evolucionista acredita? Acredita que vida teria surgido do nada, que vida teria aparecido, que teria surgido de algo inorgânico, se tornou um elemento vivo, uma ameba, a primeira ameba, a primeira vida. Esse é o famoso processo da abiogênese, ou seja, algo não vivo teria produzido algo vivo, uma geração, vamos dizer assim, espontânea. Nós já falamos em alguns vídeos nossos aqui do canal sobre aquela teoria de Oparin, que foi testada por Stanley Miller, onde ele fez ali aquele modelo pré-biótico, onde colocou alguns elementos que Oparin falou que existia na primeira atmosfera, a atmosfera primordial, porém os aminoácidos que ali surgiram não são essenciais para dar a vida, não são essenciais, não são os 20 aminoácidos. Então essa teoria, ela foi por água abaixo. Muitos cientistas já mostraram que essa teoria ela não tem embasamento científico para falar que surgiu vida. Então, já era para estar fora dos nossos livros de ciência, dos nossos livros de biologia. Não poderia existir esta possibilidade de vida ter surgido de algo inorgânico. Já o modelo criacionista acredita no processo da biogênese, onde vida gera vida. Que vida gera vida e não que matéria inanimada tenha gerado vida espontaneamente, vamos dizer assim. Então existe uma criação planejada, vida gerando vida. Resumindo, Deus criou tudo. E se a gente for lá em Gênesis 1, 21, o Senhor já nos fala lá sobre a criação, dos monstros marinhos, de todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram abundantemente. Lá no versículo 24 temos que Deus produza terra, seres viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis. Já no versículo 25 fala sobre a criação de animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies. Então, o modelo criacionista acredita que
no princípio Deus, né, um design inteligente, um criador, deixou tudo pronto. E não uma sopa primordial para começar a gerar uma vida, ali, uma ameba, né, e ali alguns aminoácidos, uma coisa que não é provada empiricamente, mas sim que Deus criou tudo, tudo perfeito, tudo funcional. Não algo não funcional que aos poucos foi ganhando as suas funcionalidades e se tornando, né, uma vida, se tornando um animal perfeito. Então, nada disso. Mas sim que Deus criou tudo, criou perfeito, criou funcionando. Já um modelo evolucionista também acredita na macroevolução, onde espécies teriam se evoluído, tipo peixe tornando anfíbio, depois anfíbio virando répteis com o passar do tempo e assim por diante. E este processo é um processo não observável. Por que não é observável? Darwin ele sempre buscou o elo intermediário. O que é o elo intermediário? Se existe uma evolução, tem que ter alguém no meio dessa evolução. Se o homem evoluiu do chimpanzé, então tem que ter um elo intermediário. E nós sabemos hoje, né, com os fósseis que estão sendo descobertos, a cada dia que se passa, menos provas temos desses elos intermediários. Por exemplo, teve um fóssil de um selacanto, né, que foi datado aí na década de 30, né? Eles falaram que tinha 360 milhões de anos, mas isso aí é outro vídeo que nós vamos falar aqui sobre essas datações, né? Essas loucuras, nós vamos falar sobre isso ainda. Falava que esse selacanto era um elo intermediário, né, para chegar, né, nos anfíbios, nos peixes e nos anfíbios. Só que décadas posteriores foram vistos selacantos vivos, isso, selacantos nadando tranquilamente aí sobre os oceanos, sem nenhuma diferença evolucionista. Não tinha nada diferente, o mesmo selacanto que eles dataram com 360 milhões de anos era o mesmo selacanto que estava nadando nos nossos oceanos. Então isso prova que não existe evolução, isso prova que não existe esse tanto de milhões de anos, então o selacanto seria o único que não evoluiu do nada e continua o mesmo há 360 milhões de anos atrás. Então é um processo não observável. Darwin não conseguiu provar isso e até hoje ninguém conseguiu provar. Pelo contrário, quanto mais fósseis descobrem, mais percebe que essa evolução, esse naturalismo, essa macroevolução não existe. O que o modelo criacionista, o que nós acreditamos? Acreditamos em microvariação. Essa macroevolução que eles estão falando, a gente acredita como uma microvariação. O que seria essa microvariação? Onde espécies básicas de animais foram criando variações com o passar do tempo, se adaptando, né, ao clima, a algumas situações, né, da natureza. Porém, não há evolução de espécie. E este processo é um processo observável. Nós conseguimos observar nos anos que se vão passando. O próprio Darwin, pessoal, ele escreveu no seu livro, né, Origem das Espécies, que vida, primeiramente, ela foi soprada, não surgiu do nada, como os evolucionistas dizem. Eles querem copiar Darwin, mas eles não rasgam essa página, né, página 484, rasgaram essa página, porque Darwin mesmo falou que vida não surgiu do nada. E, infelizmente, né, os cientistas, né, os doutores, as pessoas que desenvolvem os livros para os nossos filhos, para as faculdades, não tiram dessa página, não rasgam essa página, porque não está sendo provada, nunca foi provada esta evolução. Estudos genéticos dizem que chimpanzés são parecidos com os homens. E quando se fala isso, eu falo, olha, tem, gente, então nós somos, né, de um descendente, né, de um ancestral comum aí do macaco. Porém, gente, o que eles fizeram? Eles pegaram o cromossomo, não da mesma forma do cromossomo do homem, comparou com o do macaco. Eles fizeram uma inversão, justamente para poder parecer. E, na verdade, a quantidade de cromossomos é diferente. Então, se a gente for olhar apenas similaridade, fosse ancestralidade,
A gente poderia dizer também que os elefantes são de um ancestral comum do homem. Por quê? Os elefantes, eles têm no seu genoma, por exemplo, idêntico ao do homem, 3,2 gigabytes de informação. Ó, o número de genes do ser humano é 20.251, do elefante é 20.000, um número muito parecido. Se a gente for olhar os gatos têm 20.285, apenas 30 a mais que nós. Então, se fosse olhar a similaridade deste cromossomo, desse gene, desse genoma, nós também seríamos de um ancestral comum dos elefantes e dos gatos. Então, isso não prova que nós somos de um descendente comum, né, dos chimpanzés. Isso é uma conversa que, infelizmente, o pessoal tem batido o pé, mas não existe prova empírica que mostre isso na realidade, infelizmente. Eu vou deixar aqui na nossa descrição do vídeo também, pessoal, 3 vídeos, não são meus, mas são de pessoas respeitadas, Augusto Nicodemos, Adalto Lourenço. Vou deixar 3 vídeos e com os títulos sobre este assunto que nós estamos falando aqui. Estes vídeos eu vou deixar aqui para embasar ainda mais, né, a sua tese de cristão não deve acreditar em evolução, de maneira alguma. E você deve sim estudar sobre isso para que você possa também começar, né, a preparar um bloqueio na cabeça dos seus filhos, a começar a blindar os seus filhos para que eles não caiam em descrença, né, com a palavra de Deus, com essas teorias que têm enfraquecido a fé dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Espero que você tenha gostado dos nossos vídeos, tá? Deixa aí o seu joinha, aperta o like, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, tá? E fique conosco, ativa o sininho aí para que todo vídeo que a gente lançar, você possa ser avisado, né, e acompanhar os nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida.